Estou aqui com o meu chazinho da mamãe para gravar um vídeo que faz tempo que eu estou para gravá-lo, que é o relato do parto, mas o tempo passou voando e eu não consegui antes, mas aqui estou para gravar. Vou fazer duas partes. A primeira vai ser a fase pré-parto e o segundo vídeo vai ser o dia do parto. Quer dizer, os dias, porque foram 2 dias. Então, sobre o pré, vou começar explicando como funcionou. Eu tive o acompanhamento desde que nos mudamos para os Estados Unidos, lá em 2023, com uma ginecologista obstetra. Então ela fez todo o meu acompanhamento, ela fez o acompanhamento também da minha gestação do Benjamin, né? Depois, quando eu tive a perda, também ela fez o acompanhamento e também o meu processo de gravidez, de investigação e também assim que fiquei grávida do Oliver. Por volta das 16 semanas, grávida do Oliver, por volta de 3 meses e meio, comecei a estudar muito sobre parto, principalmente ouvindo Deus, né? O que Deus nos ensina através do maior manual, a Bíblia, sobre parto. E aí comecei a buscar meios que fossem, direcionados para o parto natural. E comecei a ter alguns sinais de que a minha médica obstetra possivelmente faria um parto normal, né? Parto vaginal, como é falado, porém eu identifiquei que ela não tinha os mesmos princípios que os meus de, o objetivo de ter um parto natural. Nos Estados Unidos é muito normal, o índice de parto normal, ele é muito alto aqui e isso é muito positivo, porém, geralmente eles colocam métodos farmacológicos para acelerar o processo, né? Seja ocitocina sintética para ter dilatação e o processo ser mais rápido, e depois também a parte farmacológica através da anestesia, da epidural. Então, como eu não queria por esse caminho, eu comecei a sentir que talvez ela não fosse a pessoa ideal, mas como eu já tinha tido acompanhamento dela por mais de 3 anos, ela ficava ao lado da minha casa, 3 minutinhos de carro, eu achei melhor continuar. Por mais que uma amiga muito próxima, que me acompanhou durante toda a gestação, ela é da Indonésia, mas nos conhecemos na igreja, ela recém tinha tido um parto e tinha sido natural por meio de uma parteira. Naquele momento ela até tinha recomendado para mim, midwife, como é dito nos Estados Unidos, mas eu achei que fosse muito natural para mim e falei, não, vou continuar com os médicos. Quando eu estava na metade da minha gestação, por torno de 20 semanas, eu identifiquei que o meu seguro de saúde, que é como se fosse o plano de saúde no Brasil, não estava mais trabalhando, não havia renovado, na verdade, o contrato com o hospital da minha cidade, Fort Lauderdale, que é onde a minha médica que me acompanhava naquele momento fazia os partos. E para fazer um parto particular nos Estados Unidos, sem ser através do seguro, dependendo se acontece alguma coisa, a gente tem que estar precavido, precisa de uma emergência, precisa passar alguns dias no hospital, pode chegar aí a um valor muito alto, acima de $100 mil. Então, a gente precisava encontrar um hospital e um médico que atendesse pelo meu plano. Foi onde, por volta das 21 semanas, eu comecei a ligar para vários médicos que estavam dentro da lista dos credenciados do meu seguro de saúde, para eu poder estar fazendo essa transição. Porém, liguei para 8 médicos obstetras, ginecologistas obstetras, e nenhum deles me aceitou. Falaram que eu já estava com a gestação muito avançada e que eles não aceitavam uma transferência de um outro médico. Foi então que naquela semana foi
bem desesperador, porque continuar com a minha ginecologista não era uma opção e todos os médicos da região, assim, não próximo. Eu já comecei a ligar da lista os mais próximos até aqueles mais longe, aí em torno de 1h30, 2 horas de distância de casa. E eles não me aceitaram. Então eu fiquei bem desesperada naquele momento. Foi então que eu liguei para essa minha amiga da Indonésia, que eu tinha já dito para ela que eu não tinha interesse em fazer através de uma parteira, né, pelo receio, já que eles não podem fazer cirurgia, se acontecesse alguma emergência, enfim. Mas naquele momento de desespero, como eu não tinha opção, eu liguei para ela e falei, olha, eu tava repensando, será que a tua parteira me aceitaria como paciente? E ela me respondeu o seguinte, olha, justamente semana passada eu fui fazer a visita com o meu bebê de rotina e Deus tocou o meu coração de falar sobre você. E eu a questionei se ela aceitaria uma amiga caso eu a indicasse. E ela respondeu que sim. E aí eu falei, ai Deus, então deve ser um sinal. E aí ela me deu um número pra ligar e eu falei, não, eu não vou ligar, eu vou lá direto. Olhando o nível do desespero que eu estava. Então, eu e o Douglas pegamos o carro e eu fui orando pra Deus para que essa parteira me aceitasse. Ela tem especialização em parto natural, a especialidade dela, ela já trabalha há mais de 20 anos com isso, inclusive dá aulas sobre parto natural. E aí cheguei lá, ela estava lá, já aceitou me atender naquele mesmo momento, assim, e foi uma pessoa iluminada, super calma, uma pessoa de Deus que estava dentro daqueles princípios que eu queria. E aí eu e o Douglas saímos da clínica totalmente tranquilos de que ela seria a pessoa que iria nos acompanhar num dos momentos mais especiais da nossa vida, né? O parto do Oliver. E aí tivemos todo o acompanhamento com ela, foi maravilhoso, tivemos cursos com ela já escreveu livro também sobre parto natural humanizado. E aí eu comecei a estudar muito sobre o parto, ler livros, documentários, cursos presenciais e online, troca de experiência com outras mães que tinham esse mesmo fundamento que o meu, que era ter um parto de acordo com os princípios da Bíblia. E Deus foi abrindo caminhos e me deixando muito tranquila em relação a isso. Porque a gente sabe que ter um parto, por mais que a mãe, por mais que o pai e a mãe se preparem ou que tenham algum acompanhamento profissional, não depende só da gente, né? Depende das circunstâncias, depende se tá tudo bem com o bebê, se tá tudo bem com a mãe, né? Então tem muitas variáveis que podem interferir, mas eu me dispus a fazer tudo, absolutamente tudo, o que estivesse ao meu alcance. Então eu estudei aí em torno de 6 meses, eu já tinha começado a estudar assim que eu tive o meu primeiro filho, o Benjamin, mas comecei, né, assim que fiquei grávida do Oliver, a estudar mais intensamente sobre isso, porque realmente ter um parto natural depende muito da preparação prévia, né? Tenho certeza que se não fosse a preparação prévia, isso não teria sido possível. E aí são várias ramificações, né? São várias ramificações de preparação, tanto física, né? Então eu trabalhei forte com musculação, pilates, eu fiz aí, no final eu fiz até os 9 meses, em torno de 3 a 4 vezes por semana, musculação mesmo nas viagens de trabalho, né? Mesmo em meio à correria que é a minha vida profissional. A parte também, jogamos tênis, né? Tênis aí envolve não só a parte física, mas também a parte de concentração, de controle, de respiração, de equilíbrio.
Estudei muito também a parte de respiração, a parte de mindfulness, a parte de meditação, de conexão com Deus, e também a parte de fisiopélvica, né, para poder me preparar e buscar não ter ou ter o menos de dilatação possível, caso esse fosse o meio a ser concretizado, né? Então, por em torno de 6 meses eu me dediquei praticamente diariamente estudando, né, e praticando a parte física também, né, preparando o meu corpo para esse momento. Mas, por mais que eu tinha expectativa alta sobre isso, eu também sempre me preparando que caso esse não fosse o melhor caminho, não fosse o caminho traçado, né, para mim e para o Oliver, né, que a gente tivesse que ir para uma cirurgia ou que a gente tivesse que receber uma anestesia, eu iria entender, né, já que o objetivo final era garantir a minha saúde e a saúde dele. Então, né, foram diversos cursos e acompanhamento com a minha parteira. Quando estava de 37 semanas, né, a data prevista de parto são 40 semanas, mas com 37 semanas, a minha parteira me falou o seguinte: olha, quando você estiver ali com 38 semanas e alguns dias, naquele final de semana, no sábado e no domingo, a gente vai estar indo para Dakota, que vai ter uma corrida de carro, porque o meu marido quer participar e eu estarei lá. Mas pode ficar tranquila, visto que o teu bebê tá bem alto, tu não tem nenhuma dilatação, então ele deve estar vindo aí próximo da data prevista, com 39, 40 semanas. Eu confesso que deu um apertinho no coração, mas eu falei, bom, não tem nenhuma perspectiva de ele vir, não tinha tido nenhuma contração de treinamento ainda, então tá tudo certo. E aí, naquela semana que eu havia completado 38 semanas, eu decidi entregar 100% do meu trabalho. E tudo que viesse extra seria, né, que eu estava, né, tendo vantagem com o tempo mais. Obviamente, foram mais de 7 meses de preparação, tanto de sucessão, distribuição de atividades, preparação da minha equipe, preparação dos clientes, tudo isso, né, para ser super suave durante a minha licença, e está sendo, graças a Deus, já estou retornando, mas sempre ficavam alguns pendentes, e aí eu falei, bom, nessa semana até combinei com o meu diretor, eu vou entregar 100%, e aí na próxima semana eu só vou estar acompanhando a equipe, né, para ter segurança que tá tudo certo. Isso já vinha acontecendo nesse período. Então eu lembro que naquela sexta-feira eu estava de 38 semanas e 2 dias, eu falei, bom, eu vou finalizar tudo, porque se tiver qualquer pendente, eu vou considerar que hoje é meu último dia de trabalho. Então, tudo que estava ao meu alcance eu concluí, senão eu passei as diretrizes para a equipe, direcionei e fiquei trabalhando até 11 horas da noite. Eu lembro que eu ainda levei o computador para a cama, fiquei trabalhando assim, com o computador em cima da barriga, já estava bem grande, e falei, não, eu vou eliminar até o último e-mail da minha caixa de entrada. Assim fiz. Quando deu 11 horas, aí eu, né, já comecei a me preparar para dormir. E quando a gente já tá ali naquela fase final, geralmente a gente acorda muitas vezes durante a noite ou dorme pouco, né? Eu nunca dormi muitas horas por causa do meu trabalho, viagens de trabalho, então o meu corpo já tá acostumado dessa maneira. Mas naquela noite, de sexta para sábado, eu dormi bastante, dormi em torno de 10 horas, algo bem incomum para mim, não só na gestação, mas em períodos normais também. Acordei uma vez para ir ao banheiro, então meu corpo descansou bastante. Acordei 9 horas da manhã do sábado, sentindo as primeiras contrações, chamados pródromos. Então agora vamos para a segunda parte do vídeo. Finalizamos aqui a primeira parte.